Bom dia, Felipe. É um prazer falar contigo e os ouvintes da Guaíba, viu? O prazer é nosso. O ministro inicia hoje o terceiro mandato de Lula à frente da presidência da República? Felipe, essa é uma expectativa, né? Não há nada confirmado. A presença do presidente Lula no governo da presidente Dilma é evidente que é um fato positivo, importante pela experiência, né? Pela capacidade política e liderança do presidente Lula. Vamos acompanhar. Eu lhe perguntei se iniciava o terceiro mandato, o senhor não disse que não iniciava, então é o seguinte, Lula não é uma figura tão grande que está terminando o mandato de Dilma hoje, se ela colocar ele no ministério? Não penso assim, viu, Felipe? Não penso assim. A presidente Dilma tem trabalhado muito, né, no sentido de honrar um programa eleito pelo povo brasileiro em 2014. O país e o mundo, né, vivem uma situação de dificuldades grandes e há um esforço muito grande liderado pela presidenta Dilma no sentido de implementar um programa, né, de desenvolvimento para o país, né, de manter essa rota positiva do país, de geração de trabalho, emprego, enfim, de inclusão social, de criação de oportunidades para o país, né, desenvolvimento do nosso país. Nós vivemos uma situação política, né, uma crise importante. Esta instabilidade, na minha opinião, artificialmente construída, né, ela tem dificultado o país, a capacidade do país sair dessa situação de dificuldade econômica. Ela cria uma instabilidade artificial, ela mantém um debate de 14, é liderado pelas forças que foram derrotadas em 14, e é uma situação política que prejudica o nosso país. A presidenta Dilma, com este movimento de convite ao presidente Lula, enfim, de recomposição do ministério, ela busca uma estabilidade política para o país. Ministro... Uma estabilidade política necessária para que a gente possa, e que o governo possa governar, é disso que se trata. Eu vou fazer uma afirmação aqui, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, ministro. Pois não, Felipe. Tá? Que se no passado... Felipe, eu estou te escutando muito baixo, viu, Felipe? Desculpa. Não, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que se no passado acontecesse, por exemplo, né, de um político sendo investigado da forma como o Lula está sendo investigado, ir para o ministério, né, vocês do PT diriam que é uma confissão de culpa. É uma confissão de culpa ou não é uma confissão de culpa? Não, hipótese alguma. Não há confissão de culpa. O presidente Lula não deve nada, não tem nada a temer, tem reafirmado isso, tem se colocado à disposição de todas as instâncias do Poder Judiciário, e bem por isso, né, me parece que é hoje uma visão clara da violência provocada por aquele ato de condição coercitiva absolutamente desnecessário, né, repudiado pela consciência jurídica do nosso país, um ato arbitrário, né, de exposição desnecessária ao presidente Lula, né, esta peça desmoralizada de alguns procuradores do Ministério Público de São Paulo, né, que buscam a prisão do presidente Lula, né, enfim, é absolutamente desmoralizada pela inconsistência, no momento que as instituições têm que avaliar suas condutas e todos aqueles que têm responsabilidade. É evidente que se trata ali de uma peça política, publicitária, prévia a uma manifestação de oposição ao governo. Bom, o senhor disse que não é confissão de culpa. Então me diga o seguinte... Desculpa, Felipe, não absolutamente. O presidente Lula, e eu tenho dito, Felipe, e nenhum cidadão, nem o presidente Lula, portanto, está acima da lei. Mas nenhum cidadão ou cidadã, nem o presidente Lula, está abaixo da lei. Deve ao presidente Lula o respeito que a lei exige de todos. E é evidente que nós temos que condenar aquilo que é um processo de criminalização prévia do presidente Lula, né? O que é muito ruim para a democracia e para o nosso país. O movimento da presença do presidente Lula, de eventual presença, é um movimento, obviamente, de buscar uma maior força política no governo, uma maior capacidade de compactação política da base aliada, e o governo tem uma estabilidade que assegura a condição de governar, que é o que o povo quer, que o Brasil quer sair dessa situação de dificuldade, recuperar um padrão de desenvolvimento nos estados, de emprego, de trabalho, dos grandes programas de inclusão social, enfrentar uma crise que não é só brasileira, é mundial. Para isso, é muito importante esta estabilidade política, com Lula ou sem a presença do presidente Lula. O fato
que a presidenta busca esta coesão para governar com a estabilidade necessária. O senhor ocupou a Secretaria-Geral de Governo, né? Quais são as funções? Porque esse é o cargo que está mais cotado, Lula. Alguns falam na Casa Civil, mas a tendência é a Secretaria-Geral de Governo, onde ele teria tempo para fazer mais articulação, mais política. Quais são as funções? O que está determinado para o secretário-geral de Governo? É que na recomposição do governo, vice o Felipe Ouvintes, né? Quer dizer, a Secretaria-Geral ela incorporou, né, a Secretaria de Relações Institucionais, ela passa a ter a função de relações políticas, especialmente com o Congresso Nacional, né? Então, essa mudança na responsabilidade da Secretaria de Governo, onde ela concentra relações com a sociedade, mas também tem a responsabilidade das relações, especialmente com o Congresso Nacional, né? Quer dizer, essa é a tarefa dela, de relações institucionais. O senhor que está em Brasília, Pois a presença de Lula no Ministério de Dilma acalma o PMDB, muda o PMDB que está sinalizando que vai deixar o governo em 30 dias? Primeiro, eu penso que o PMDB não deverá deixar o governo, né, Felipe? O PMDB, nós sabemos, tem várias opiniões internas, acompanhamos, né? É bom sempre lembrar que mesmo a indicação do presidente Michel Temer para a chapa da presidenta Dilma não foi por consenso, né? Mas o fato é que o PMDB disputou a vice-presidência na chapa da presidente Dilma, ganhou as eleições e, portanto, é governo. Tem responsabilidade direta na medida em que o presidente do PMDB é o vice-presidente da República eleito. Tem 6 ministérios, tem responsabilidade de governar o nosso país. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nesse movimento, eu acredito sim na responsabilidade política e na responsabilidade da legalidade, né, da democracia do PMDB. É disso que se trata. Primeiro isso. Segundo, eu acho assim que a presidente Dilma tem feito um esforço importante no sentido de coesionar, né, a base partidária, a base parlamentar do governo para assegurar o que eu tenho dito, viu, Felipe? A condição de governo. Quer dizer, a presidenta Dilma foi eleita com um programa, trabalha para recuperar o desenvolvimento para o país, e os impasses políticos que nós vivemos, eles seguramente deverão ser solucionados no ambiente da democracia e da legalidade. Não há nada que justifique a ideia de um impeachment contra a presidenta Dilma. Levar Lula para o governo Dilma, levar Lula para dentro do Palácio do Planalto, não é levar também a Lava Jato para dentro do Palácio do Planalto? Não há nenhum envolvimento do presidente Lula. Esse é um tema. Nenhum envolvimento do presidente Lula. São milhares, ouvintes e filhos, milhares e milhares de horas das delações premiadas. Não há uma frase condenatória à presidenta Dilma ou ao presidente Lula. Toda a agenda que envolveu a refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, o próprio procurador Genot arquivou por falta de prova. Não está homologado ainda, mas no depoimento de Delcídio os dois aparecem. Agora tem. Mas esse depoimento que uma revista divulgou foi negado pelo próprio senador. Então, ministro, ele não negou, né, ministro? Ele não negou. A gente sabe esse é o tema, Felipe. Não, mas a gente sabe que tem aquela cláusula de confidencialidade, né? Que ele nem poderia dizer, olha, eu fiz a delação, então... Então vamos lá, tem uma cláusula de confidencialidade. A informação que eu disponho, né, são de mais de 400 páginas dos depoimentos. Pinça-se uma frase, 2 frases, elas são negadas por aquele que se julga autor, mas daí se constrói uma campanha brutal. Ministro, de desconstituição de uma presidenta eleita por 54 milhões de votos. Eu disse dia 4 de março aqui na Guaíba, porque eu fui olhar essa data depois. Dia só 13... Felipe, está muito baixo. Eu estou com dificuldade de te escutar, Felipe. Se puder aumentar um pouquinho. Claro, vamos melhorar aqui a condição de retorno. Ministro, eu disse dia 4 de março na Guaíba, e está publicado no meu site no dia 3 de março, no Facebook dia 3 de março, que houve um vazamento seletivo. Ninguém tem dúvida disso. Tá? Mas aquela parte consta. Né? Eu ainda coloquei tucanos de alta plumagem também estão no depoimento, porque naquele dia não sabia quais os tucanos que tinham sido citados por Delcídio. Né? Agora começam a aparecer trechos de Michel Temer, de Aécio Neves, de outros políticos grandes, né? Também nos depoimentos das outras partes que estão vazando. Mas a questão está lá. Dilma e Lula estão lá. Sim, mas desculpe, Felipe e ouvinte, há uma denúncia que deve ser averiguado, deve constituir prova, por isso existe um processo legal.
Não é correto, Felipe, que alguém faça uma denúncia para um cidadão, uma cidadã, e a ideia da denúncia se transforma em condenação. Isso é a barbárie. Em toda a dimensão da legalidade, do Estado Democrático de Direito. Pois muito bem, alguém fez uma denúncia, deve ser apurada. Todos os casos que impliquem corrupção em denúncia devem ser avaliados com rigor. Não é isso que nos separa. Nós temos uma postura rigorosa. Defendo e defendemos rigor absoluto no combate à corrupção. O presidente Lula, a presidente Dilma fortaleceram todas as leis e as instituições no combate à corrupção no nosso país. Polícia Federal, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, as leis da delação premiada, a recondução do ministro do Ministério Público Federal, Janot. Não há hipótese alguma, nenhum movimento de cerceamento das investigações, ao contrário. Então nós não podemos, quer dizer, nós temos que trabalhar, né, frente a essa situação, com absoluto respeito à democracia, com respeito à legalidade, com rigor nas apurações. O Poder Judiciário cumpre o seu papel e o seu trabalho. Agora, nós não podemos, né, quer dizer, trabalhar com um cenário de desrespeito a esta intencionalidade sob o ponto de vista de jogar o país numa aventura. Entende? Quer dizer, é fundamental nesse momento que nós possamos preservar, respeitar as manifestações contrárias e favoráveis. Os governos convivem com isso, com manifestações contrárias, manifestações favoráveis, faz parte da democracia. Agora, uma maioria social e política que elegeu Dilma com 54 milhões de votos. E tem que ser respeitado esse processo. É assim que um país se fortalece. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal conclui a questão do rito do impeachment e na Câmara, Eduardo Cunha está abrindo e fechando sessão para começar a contabilizar nas sessões e poder colocar o assunto na pauta. Qual é a preocupação de vocês quando o assunto for para a Câmara? Não, é evidente que é uma preocupação com esta pauta, sempre é bom lembrar, né? Quer dizer, Eduardo Cunha hoje é réu junto ao Supremo Tribunal Federal. Renan Calheiros também. Exatamente, quer dizer, faz manobras diárias e tentou evitar definição do Conselho de Ética, é envolvido por voto majoritário no Conselho de Ética, é réu pelo Supremo Tribunal Federal e é surpreendente para todos nós que conduz um processo dessa natureza. Portanto, o governo, obviamente, acredita que não há nenhum elemento que justifique este processo político de impeachment, a não ser tumultuar o ambiente para favorecer quem já é réu no processo de cassação. Não há nada que justifique. É uma ação contra os interesses do Brasil e será, obviamente, refutada frente à absoluta inexistência de qualquer prova de crime de responsabilidade ou qualquer denúncia de crime de responsabilidade averiguada contra a presidente Dilma Rousseff. O processo é político, da maneira instável como está a base do governo hoje, o PMDB, hoje com todas essas questões do PMDB poder abandonar o governo. Vocês confiam que a base consegue segurar um processo de impeachment? Nós confiamos e trabalhamos nisso. Felipe, o limite da política é a lei. Se isso não orientar, é a barbárie. Ou seja, há que se respeitar o mandato eleito democraticamente. Não é porque existem manifestações contrárias ao governador Sartori que ele não deva encerrar o seu mandato e trabalhar os 4 anos que foi eleito. Qual é o limite? O limite é a legalidade. E a Constituição é absolutamente claro. Os eleitos são depostos por crime de responsabilidade. Não por um processo político conjuntural, não por uma opinião contrária ou favorável de uma forma conjuntural. Há que se respeitar as regras democráticas e não há evidente nada, absolutamente nada, que condene a presidenta Dilma Rousseff. Portanto, é um ato absolutamente ilegal, perigoso e que joga o país numa aventura perigosa. Nós não queremos isso para o Brasil. Nós queremos normalidade para o país, uma democracia viva, instituições respeitadas. O Poder Judiciário opera abertamente, cumpre suas responsabilidades. E há que se dar o tempo para que isso se realize, né? E há que se criar a condição para que esta crise política, artificialmente construída a partir e liderada por aqueles que foram derrotados em 2014, não continue a prejudicar o país. O país tem urgências de superar dificuldades importantes do ponto de vista econômico. Ministro, o senhor trabalhou com Lula e com Dilma. Não, trabalha com Dilma. Sim. Quando
Lula ordenava, Dilma submetia. O senhor imagina que um ex-presidente da República, com todo o poder, com todo o carisma de Lula, vai se submeter, como Dilma se submeteu a ele, a ordens presidenciais? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Lula, vindo para o governo, irá sim submeter e respeitar a autoridade presidencial da presidenta Dilma Rousseff. Não tenho nenhuma dúvida disso. O fato é que a presença do presidente Lula, evidentemente, agrega um valor muito positivo ao governo da presidenta Dilma, cria condições políticas para um coesionamento de uma base e a estabilidade para que o governo possa governar e responder àquilo que é uma expectativa do país, do nosso povo. Independente da presença do Lula ou não, a tarefa do nosso governo, por óbvio, é governar e governar bem, concentrar esforços para que o país volte a crescer, volte a gerar emprego, tenha capacidade de dar continuidade aos grandes programas de inclusão social que têm mudado e mudado para melhor o nosso país. Ministro, obrigado ao senhor, aí um excelente dia de trabalho, vamos acompanhar as próximas horas, então. Tem alguma previsão de horário, né, desses anúncios todos hoje? Não,